bom, Débora? Bom dia. Bom dia, Carol, para você, para todo mundo aí já nos acompanhando. Então vamos lá, os alertas do FMI para Javier Milei, porque ele traz essa preocupação com os setores mais pobres da economia e também ressalta que aquela proposta de dolarização não resolve todos os problemas do país. O problema é muito maior do que se imagina. Pois é um problema gigantesco, viu, Carol? Porque, inclusive, a gente sabe que, primeiro de tudo, a gente vinha tendo, de um lado, aquele grande apoio ali o grande apoio do FMI a Javier Milei. Esse apoio ele não é retirado nessa visita, foi a vice-presidente Aguita que esteve lá pessoalmente, porque ela foi dizer o seguinte, olha, eu vou lá para conferir como que está o andamento de tudo isso, mas ela não se reuniu apenas com Javier Milei, mas ela também se reuniu com sindicatos e com grupos de operários ali para poder entender qual que é a situação do país nesse momento. E aí ela reforçou que foi uma longa conversa que ela teve com o presidente, que falou que foi muito benéfica por ser a primeira vez que ela consegue conversar assim com o economista diretamente como ela, mas ela pontuou coisas muito importantes que o FMI traz agora de alerta para Javier Milei. Primeiro de tudo, a dolarização, como você falou, e eu separei outros pontos aqui para poder a gente acompanhar. Ela reforça que, realmente, a Argentina vinha numa crise e veio herdando, Javier Milei herdou um problema em uma economia praticamente à beira de um precipício e precisava desse duro remédio amargo que a gente tem visto a Argentina passar. Mas, apesar disso, não se deve deixar, mesmo assim, com todos esses ajustes, por exemplo, a assistência social de lado. Ela alega que a assistência social ela precisa ser preservada e que, inclusive, as pensões que devem ser ajustadas pela inflação para que se tenha um aumento real e aí não recaia todo esse remédio amargo somente em cima da população mais pobre. Então, ela diz, a gente precisa realmente recuperar a Argentina, precisava realmente dessa coragem que o Javier Milei tem, mas a gente não pode recair isso tudo somente em cima da população mais pobre. Ela disse que acredita que a gente deve levar até um ano para conseguir realmente chegar numa inflação mais baixa lá na Argentina, que inclusive a gente deve passar para uma inflação de um dígito já agora no meio do ano. Isso de acordo com a expectativa do FMI, Carol. Eu lembro que aqui no Brasil, algumas instituições como o Banco Itaú diz que não deve chegar assim a um dígito tão facilmente, logo de cara, e ainda deve chegar a 180% no final do ano. Mas o FMI acredita sim que dentro de um ano a gente tem inflação baixa, mas que ainda vai requerer um grande trabalho para conseguir manter isso em 2025. Ela lembra da situação política do país, que é muito complicada, do Javier Milei. No caso, por causa dessa relação dele com o Congresso, ela diz que isso precisa também ser resolvido para que as pautas que são importantes sejam realmente passadas para continuar, né, nessa audaciosa, que foi assim que ela chamou, essa audaciosa meta que o Javier Milei tem do déficit zero a curto prazo. Basta lembrar, recentemente, a votação daquele mega projeto de lei. O texto base é aprovado, quando vai para os destaques, né, que você vai analisando ponto a ponto, há um recuo e volta tudo à estaca zero. Essa dificuldade que tem nesse momento Javier Milei no diálogo com o Legislativo. Para além disso, Carol, além do Legislativo, ainda tem um impasse agora de Javier Milei com as províncias, porque lembra que uma das medidas foi retirar o repasse para as províncias e isso caiu pelo próprio resultado que a gente já viu, que foi divulgado na semana passada. E aí a gente já tem província que é produtora de petróleo e gás dizendo, olha, se não começar a repassar novamente a verba para as províncias, a gente vai parar a produção de petróleo e gás. Javier Milei já respondeu nesse domingo que vai até a justiça se for preciso, mas também tem esse impasse e essa falta de apoio também dos governadores. Para além disso, a questão da dolarização. E aqui ela lembrou a situação de outros países, que não foi bem o suficiente para poder, se você recuperar a economia e que para isso a gente precisa ter uma certa cautela. No caso, a Argentina precisa ter uma certa cautela. Foi questionado, e isso foi uma entrevista feita pelo La Nación, que é um importante veículo lá da Argentina, eles questionaram também, Carol, se essa visita do FMI, da vice-presidente lá e essa conversa também já seria uma possibilidade de aumentar aquele programa, aquele dinheiro, aquele empréstimo que a gente sabe que o FMI tem para a Argentina. Ela disse que não foi discutido nada disso, mantém-se aqueles 44 bi que ele já tem, mas pode ser uma preliminar. Precisa-se, então, cumprir o que Javier Milei já vem cumprindo, mas, acima de tudo, sem abrir mão de também olhar para a população mais pobre, para que não sejam eles os únicos a pagarem realmente por esse remédio mais amargo. É interessante observar que esses alertas do Fundo Monetário Internacional já vinham sendo feitos por vários economistas. O caso, por exemplo, da dolarização, foi um debate que até antecipávamos aqui em várias análises, que, de fato, não resolve o problema. Então, eles reconhecem esse esforço, reconhecem a coragem do Javier Milei, mas agora alertam para essa questão da pobreza que tem, sim, aumentado no país.